Oi, pessoal, vamos seguindo aqui o nosso raciocínio, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o Estatuto do Idoso, né? A gente falou sobre o Estatuto do Idoso e sobre algumas leis que regem esse estatuto. Só que assim, nós trabalhamos, a nossa agência trabalha também dentro nós temos algumas normas internas, então embasados dentro do Estatuto do Idoso, nós temos essas normas internas, tá? Então, essas normas internas, elas foram estabelecidas de acordo com um conjunto, né, de pessoas. Então, a gente trocou umas ideias e estabeleceu algumas normas internas que a agência faz e a gente coloca sempre para o nosso cliente, tá? Então, assim, ó, as nossas normas internas, elas são atualizadas todos os anos. A gente já começou há vários anos essas normas, mas elas foram atualizadas a cada ano. Tem alguma coisinha ou outra que a gente sempre coloca, tá? Então, assim, nós temos aqui, ó, da obrigação do colaborador. O colaborador, lá no teu contrato, quando você assina o contrato de trabalho, tem uma cláusula no contrato que diz assim que o colaborador, durante a vigência do contrato de trabalho, ele vai envidar todas as formas necessárias dos seus esforços para cumprir com as cláusulas contratuais estabelecidas, acordadas entre as partes, né? Então, esse colaborador, durante a vigência do seu contrato, né, ele vai envidar. Envidar quer dizer, ele vai aceitar, ele vai cumprir com todas as formas, né? Ele vai ter a consciência que ele assinou um contrato e que ele vai cumprir com aquelas as normas contratuais, né? E vai envidar os seus esforços, quer dizer, ele vai fazer de tudo para cumprir com as cláusulas contratuais estabelecidas, tá? Então, isso é muito importante porque cria um vínculo muito grande de uma aceitação do cuidador para com o idoso. O idoso, então, se você envida os seus esforços, se você faz tudo legal, do melhor, para que o idoso se sinta bem, ele vai criar um vínculo de confiança com você, tá? Ali o artigo 2 diz assim: durante o período do plantão, o colaborador ou a colaboradora deve atender o paciente, tá? Então, o que estabelece essas regras? A medicação que você vai dar ao seu paciente, ela só pode ser conforme a prescrição médica, tá? Então, está ali, medicação somente CPM. Então, é onde a gente tem lá, uma forma técnica que a gente fala, que a gente sempre coloca nas evoluções, né? A CPM quer dizer conforme prescrição médica. Então, quando você vai administrar uma medicação para o seu idoso, por favor, somente com prescrição médica, tá? Então, assim, ó, prescrita pelo médico responsável assistente, tá? É proibido, não pode dar medicações que sejam sugeridos por outros, né? Cabendo assim uma punição, uma advertência, caso haja um efeito colateral, né? Então, de repente, lá, a dona Maria tá com uma dor, né? Ai, tá se queixando de dor. Porque todo idoso se queixa de dor. Ele vai ter uma dor em qualquer lugar. Porque isso já é patológico dele, né? De ele se queixar de alguma coisa. Mas você esteja atenta a essas orientações, a essa dor. Aí você verifica. Será que realmente ela está com dor? Será que ela está com dor ou ainda isso é sintomático, né?
ela tá sentindo essa dor misteriosa, né? Mas mesmo assim você vai fazer o quê? Você vai entrar em contato com o familiar para ver o que que você pode dar, tá? Então, para que não haja nenhum efeito colateral, você precisa dar a medicação conforme a prescrição médica. Se lá na receita, se lá na prescrição está associado ali né, um Dorflex, se está associado um paracetamol, se está associado uma dipirona, se está associado um Nevralgex, né? Se está lá, foi conforme a orientação médica. Se o familiar disser para você que pode dar essa medicação, você entra em contato com o familiar, você diz, olha, a dona Maria aqui está com dor, o que que eu posso dar para ela? Não está prescrito lá na prescrição, mas o que que eu posso dar para ela? O que que você pode me autorizar? Aí o familiar vai autorizar alguma coisa, só que você vai anotar isso aí na sua evolução e você vai datar a hora, o dia e a medicação dada e o porquê que foi dada essa medicação. Então, a dona Maria sentiu dor, né? Entrei em contato com o familiar me orientou a dar conforme a prescrição tal medicação, aonde foi dado conforme o familiar orientou. Ponto final. Isso aí é uma norma, é uma regra para o seu bem, tá? Isso aí é uma segurança para nós cuidadores. Não dê medicação aleatória, não dê medicação que não seja fornecida por outras pessoas, tá? Por favor, sigam as regras, tá? Então, assim, será de responsabilidade do familiar dar alguma medicação que não seja prescrita e o colaborador deverá anotar sempre em seu caderno de evolução sobre a decisão tomada, tá? Isso aqui é uma regra, certo? Tem o item B da mesma sequência que diz assim, ó, em caso de emergência, o colaborador deverá chamar a emergência. Deverá chamar o SAMU ou assistência SOS, né, Unimed, se o paciente possui essa assistência, tá? E ter o aval do familiar para a prestação imediata do atendimento, né? Então, num caso de emergência muito grave, você não hesite em primeiro avisar o paciente lá, o familiar. Eu vou chamar o familiar. Às vezes o familiar está ocupado, está em outro lugar, né? Então fica difícil. Então o que você vai fazer? Você como cuidadora, você tem uma orientação, você tem de repente você tem primeiro socorro. Você liga para o SAMU, você informa, olha, eu sou a cuidadora tal, meu registro tal, eu tenho aqui um paciente que está assim, os sinais vitais não tá legal, ele está com dificuldade de respirar, está sentindo alguma dor, né, o familiar não está em casa, eu preciso de uma assistência rapidamente. Assim que você fala com o médico, com o SAMU, com algum responsável, imediatamente daí você já informa ao familiar. Olha, eu chamei o SAMU, eu acionei o SAMU, eu acionei o SOS, eu falei com o paramédico. Então, já estou informando você que você venha para cá para a gente ter essa assistência. Então, a emergência surge aí. Tá? Então, essa é a nossa responsabilidade. E o familiar deve estar ciente disso, porque se o familiar se negar, certo? Se o familiar, a gente tentar chamar a emergência, querer chamar a emergência e o familiar se negar, isso é omissão, tá? Omissão. Então, você vai estar envidando todos os seus esforços para salvar uma vida, tá bom? Então, isso serve como atenção ao cuidador, tá? Independente que você seja técnico de enfermagem ou não,